Como Solimão, o Magnífico morreu. Solimão, o Magnífico, conhecido também como Suleimã I, e como Solimão o Legislador em turco, foi o 10º sultão do Império Otomano. Seu reinado durou 45 anos, de 1520 a 1566, e ele supervisionou uma era crucial da história do Império Otomano em meados do século XVI. Além de ser um dos líderes mais formidáveis de todos os tempos, ele se destacou entre outros líderes, mesmo diante da concorrência que enfrentou de seus contemporâneos europeus. Solimão era filho de outro grande sultão otomano, Selim I, que apesar de seu curto reinado, comandou uma enorme expansão do Império Otomano, incluindo a conquista do Sultanato Mameluco do Egito. Durante o reinado de Selim I, o Império Otomano aumentou de tamanho em 70%. Solimão nasceu em novembro de 1494, e embora a data seja frequentemente contestada, o dia 6 de novembro é geralmente aceito. Seu pai era Selim I e sua mãe era uma mulher chamada Hafsa Sultan. Suas origens são desconhecidas, embora esteja claro que ela se converteu ao Islã em algum momento de sua vida. Aos 7 anos, Solimão estudou no Palácio de Topkapi em Constantinopla, onde estudou várias disciplinas, incluindo história, ciência, literatura, teologia e táticas militares. Quando ele tinha 17 anos, foi nomeado governador de Cafa, um porto na costa da Crimeia no Mar Negro. Após a morte de seu pai em 1520, ele ascendeu ao trono, tornando-se o 10º sultão otomano. Logo que assumiu o trono, Solimão já começou sua trajetória de conquistas militares, para expandir ainda mais o território do Império Otomano, e em 1521, iniciou a primeira de uma série de campanhas contra a Europa cristã, começando por Belgrado. Em meados de maio de 1521, Solimão começou a reunir as forças otomanas e elas se dirigiram para Belgrado, controlada pelos cristãos. O exército húngaro foi incapaz de contra-atacar as forças otomanas e, durante o conflito, sucumbiu às forças do sultão. A batalha durou de 25 de junho a 29 de agosto e resultou na vitória otomana. No ano seguinte, Solimão atacou a ilha grega de Rhodes. Em 1480, sob a liderança de Mezi Pasha, o Império Otomano não teve sucesso em tomar a fortaleza da ilha. No entanto, sob a liderança do sultão, as forças otomanas sitiaram a ilha com sucesso. Em 26 de junho de 1522, 400 navios otomanos chegaram à costa de Rhodes para iniciar o cerco. 2 dias depois, Solimão chegou para assumir pessoalmente o comando, trazendo com ele um exército de 100.000 homens. A vitória foi extremamente significativa para o Império Otomano, pois a captura de Rhodes significou que os otomanos controlavam quase todo o Mediterrâneo Oriental, tornando as comunicações e o comércio muito mais fáceis com Constantinopla. Um fator determinante para a entrada de vez do Império Otomano na Europa foi quando Francisco I da França perdeu a Batalha de Pavia e foi forçado a assinar o Tratado de Madrid. Ele começou a criar alianças para lutar contra o Sacro Imperador Romano, Carlos V. Uma dessas alianças feitas foi com o sultão Solimão. Francisco pediu a Solimão que fizesse guerra ao Sacro Império Romano. Solimão atacou a Hungria, o que levou à Batalha de Mohacs em 29 de agosto de 1526. Durante o conflito, embora os húngaros conhecessem o território, as tropas de Solimão eram muito mais disciplinadas que eles, o que foi um fator fundamental durante a batalha. No final do conflito, o rei Luís II da Hungria fugiu, porém acabou morrendo afogado após ser jogado de seu cavalo. Aproximadamente 14.000 soldados húngaros foram mortos. No entanto, Solimão não parou por aí. 2 dias depois, ele mandou executar 2.000 prisioneiros húngaros. Não foi apenas na Europa que Solimão demonstrou seu poder e influência, ele também voltou sua atenção para o leste e procurou negociar com o Império Mughal, no sul da Ásia. Em 1538, ele capturou o porto de Aden, no Iêmen. No final do ano, solidificou-o como uma base a partir da qual os otomanos poderiam negociar na Ásia. A influência do Império Otomano
se estendeu pelo norte da África e pela Pérsia. Com um exército numeroso e disciplinado, Solimão conseguiu construir um império solidificado em torno de sua volta. O Império Otomano prosperou sob o comando de Solimão, o Magnífico, quando ele comandou o que veio a ser conhecido como a Idade de Ouro do Império Otomano. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos islâmicos e cristãos, ele protegeu as comunidades judaicas no Império Otomano. No início da década de 1550, ele introduziu um mandato real, que protegia os judeus. Solimão também ajudou a desenvolver a arquitetura do Império Otomano e supervisionou a construção de 300 monumentos durante seu reinado. Ele supervisionou a restauração do Domo da Rocha e das muralhas da Cidade Velha em Jerusalém. Solimão faleceu em 6 de setembro de 1566. Sua morte ocorreu durante uma campanha militar em Székely, uma fortaleza localizada no atual território da Hungria. Na época, Solimão tinha 71 anos de idade e estava liderando um exército otomano em uma campanha militar para expandir seu império. Durante o cerco a Székely, Solimão adoeceu subitamente. As circunstâncias exatas de sua doença são incertas, mas acredita-se que ele tenha sofrido de uma infecção ou de uma doença relacionada à idade avançada. Apesar de sua saúde debilitada, ele insistiu em liderar suas tropas pessoalmente. Durante o cerco, Székely resistiu bravamente aos ataques otomanos, o que resultou em um impasse prolongado. No entanto, em 6 de setembro de 1566, Solimão faleceu em seu acampamento, e sua morte foi mantida em segredo dos soldados otomanos para evitar a desmoralização. A notícia da morte de Solimão eventualmente se espalhou, e seu corpo foi transportado de volta a Istambul, onde recebeu um funeral grandioso. Ele foi enterrado no mausoléu conhecido como Túmulo de Solimão, ao lado de sua esposa favorita, Hürrem Sultan. Solimão, o Magnífico, foi realmente magnífico por muitas razões. Como um líder militar de sucesso, ele ganhou território na Europa, África e Ásia, ao mesmo tempo em que manteve e desenvolveu uma cultura de sucesso no Império Otomano. Ele protegeu seus cidadãos judeus e expandiu o império para a maior área que já existiu, dominando os mares do Mediterrâneo ao Mar Vermelho e ao Golfo Pérsico. E foi assim que Solimão, o Magnífico, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.